As mãos daquele homem idoso tremiam visivelmente ao deslizar a última folha de papel sobre a mesa de mogno maciço. Durante longos 41 anos, ele guardou os segredos mais sombrios dos escritórios administrativos mais profundos do Vaticano, sem nunca pronunciar uma única palavra. No entanto, na manhã de 13 de março de 2026, ele decidiu que era hora de quebrar o silêncio. Não procurou jornalistas, tampouco cardeais, mas sim o próprio Papa. O impacto do que Robert Francis Prevost leu naquelas páginas, naquela manhã fria de quinta-feira, forçaria uma das decisões mais drásticas da história da Igreja moderna. Ao anoitecer, 7 passagens subterrâneas que existiam sob a Basílica de São Pedro seriam lacradas para sempre, mudando o destino de muitos clérigos. Antes de avançarmos nesta investigação, peço que deixem seu gostei, inscrevam-se no canal e comentem de onde nos assistem. O apoio de vocês ajuda esta história a alcançar mais pessoas. Aquela manhã começou tranquila para o Papa Leão XIV, que despertou antes das 5 horas, conforme seu hábito. Vestiu-se sem pompas, rezou na pequena capela da casa de Santa Marta e desceu para um café simples, com apenas um pedaço de pão. Ele detestava teatros matinais e costumava dizer ao secretário que o início do dia exigia silêncio, não conversas. Esse detalhe, aparentemente banal, revelava sua verdadeira essência. Leão XIV não queria encenar a santidade, ele queria vivê-la. Eram apenas 6h30 da manhã, quando o pontífice já se encontrava concentrado em sua escrivaninha, analisando os relatórios urgentes do dicastério para os bispos. Há processos pendentes vindos de 3 continentes distintos. Os casos incluíam desvios financeiros na África Ocidental, abusos de autoridade em um seminário no leste europeu e o acobertamento sistemático de má conduta clerical na América do Sul por quase uma década. Cada pasta trazia anotações duras, escritas à mão pelo próprio Papa, sem qualquer margem para ambiguidades. O silêncio daquela sala foi rompido pela batida firme do cardeal Matteo Ferrara, um napolitano obstinado de 73 anos, conhecido por sua fala pausada e por calcular o peso de cada palavra e de cada silêncio. 3 décadas de serviços prestados na máquina administrativa do Vaticano deram a Ferrara uma reputação singular nos corredores do Palácio Apostólico. Ele era o homem que guardava memórias profundas e segredos antigos. Ao solicitar a audiência, pediu 15 minutos ao secretário do Papa, recebendo apenas 10. Diante de Leão XIV, ele se acomodou com uma pasta de couro no colo, sem abri-la de imediato. Encarou o pontífice por um instante tenso, respirou fundo e confessou em italiano que trazia revelações ausentes de qualquer registro oficial, guardadas por 4 décadas. Ele sentia que Deus exigia aquela entrega antes de sua partida. O Papa pousou a caneta e cruzou as mãos. Sem proferir uma única palavra, o pontífice manteve uma imobilidade que não vinha de paciência, mas de uma concentração absoluta e quase intimidadora. Ferrara abriu a pasta, revelando fotografias desgastadas, plantas arquitetônicas desenhadas à mão e um relatório técnico datado de 1987. O documento fora elaborado pelo engenheiro estrutural Umberto Risi, falecido em 1994, aos 51 anos, devido a um ataque cardíaco. O dossiê descrevia 7 túneis subterrâneos sob as alas norte e oeste da Basílica de São Pedro, ligando prédios internos do Vaticano e estendendo-se até o bairro romano de Borgo.
Não eram as famosas ruínas arqueológicas visitadas por turistas, mas algo oculto. Aqueles caminhos ocultos representavam uma realidade muito mais sombria, descendo a profundidades alarmantes e estendendo-se além de qualquer mapa oficial. Segundo os apontamentos deixados pelo engenheiro, aquelas passagens tinham sido utilizadas de forma ativa em tempos recentes. O conteúdo mais perturbador, contudo, estava nas fotografias analógicas de baixa qualidade, que capturavam clérigos atravessando portões de ferro ao lado de indivíduos sem qualquer ligação com a igreja. Embora as imagens não tivessem datas e os rostos estivessem borrados, 3 delas exibiam um brasão na parede. Ferrara explicou o detalhe com o tom exausto de um homem que confessa um crime. Silencioso, Leão XIV fitou as fotos e fez uma única pergunta. A pergunta que ecoou na sala foi direta. Quantas pessoas nesta instituição sabem da existência dessas passagens subterrâneas? Ferrara ponderou suas palavras antes de admitir que menos de 12 pessoas sabiam de tudo e que a maioria já havia falecido há anos. Fora dali, até onde sabia, ninguém tinha conhecimento. O pontífice se levantou e caminhou até a janela, observando o céu pálido de março que cobria a Praça de São Pedro, já repleta de fiéis vindos de toda parte. Ele contemplou a multidão antes de se virar para o cardeal. Exigiu que todos os documentos fossem deixados ali e ordenou silêncio absoluto sobre o encontro. Mas antes que Ferrara se retirasse, o Papa exigiu honestidade total sobre um último ponto. A dúvida crucial pairava no ar. Aquelas passagens eram usadas para transportar pessoas ou mercadorias? O velho cardeal estancou as mãos sobre os joelhos e revelou, em voz baixa, que ambas as opções ocorreram em momentos distintos. Após a revelação, o Papa isolou-se em seu gabinete durante toda a manhã. Embora mantivesse a agenda de compromissos inicialmente, perto do meio-dia, instruiu seu secretário a adiar as audiências programadas para as 2 e as 4 da tarde. O secretário de Estado, intrigado com a mudança repentina de planos de Leão XIV, foi informado de que se tratava de uma averiguação interna de alta prioridade. Sem almoçar, o pontífice releu 2 vezes o relatório técnico. Para desvendar a verdade física por trás daqueles esboços, o Papa solicitou secretamente a planta baixa atualizada do Vaticano ao setor de engenharia técnica da Santa Sé. Com as pontas dos dedos, ele percorreu aquelas linhas enigmáticas. Constatou que os 7 túneis não apresentavam simetria lógica, nem constavam em registros oficiais de construção de qualquer época. No entanto, 2 daquelas rotas exibiam claras modificações datadas do século XX, incluindo fiação elétrica, que parecia ter sido instalada por volta dos anos 70. Às 3 horas da tarde, após concluir sua análise visual, o Papa realizou 2 ligações cruciais. Uma para a segurança vaticana e outra para o diretor da fábrica de São Pedro. Menos de 1 hora depois, ambos os convocados chegaram de forma discreta ao gabinete pontifício, sendo conduzidos separadamente para evitar suspeitas. O chefe de segurança do Vaticano, ex-militar da polícia italiana, que atuava ali há 8 anos, analisou os mapas sem receber detalhes contextuais. Ele fez 3 perguntas técnicas objetivas e explicou ao Papa Leão XIV que precisaria de 24 horas para iniciar uma vistoria furtiva no local. Sabendo decifrar as entrelinhas do poder, ele nem sequer mencionou as fotos perturbadoras. Já o diretor da fábrica de São Pedro, um acadêmico experiente,
empalideceu ao bater os olhos nas plantas e perceber que o segredo era real. Após quase 20 minutos de escrutínio rigoroso, o diretor confirmou que 2 das 7 galerias coincidiam perfeitamente com falhas estruturais detectadas em estudos de 2009 e 2017. Naquelas ocasiões, relatórios detalhados foram enviados para a cúpula, mas o silêncio foi a única resposta que ele obteve. Leão XIV quis saber quem teria engavetado os alertas. Silencioso, o diretor explicou que desconhecia os responsáveis, mas que o trâmite na época dependia de 2 gabinetes extintos nas reformas do atual pontificado. Vocês e eu sabemos que o rastro do silêncio não é mero acaso. As chefias dessas pastas haviam sido removidas de seus cargos anos antes. Aposentadoria para um, transferência estratégica para o outro, foi o destino daqueles burocratas. O Papa agradeceu as informações, solicitou uma análise técnica completa, em até 48 horas, e o dispensou. Sozinho no silêncio do aposento, Leão XIV permaneceu imóvel por quase 5 minutos, absorto em pensamentos, antes de redigir de próprio punho uma ordem de página única. A expedição secreta teve início às 11 horas da noite de 14 de março. O chefe de segurança liderou uma equipe composta por 2 especialistas técnicos e 2 agentes de elite por caminhos esquecidos na sacristia norte. Sem insígnias nos uniformes pretos, carregavam lanternas e câmeras. O que os investigadores depararam no subsolo confirmou, quase perfeitamente, as plantas antigas. 6 das 7 passagens estavam acessíveis, embora algumas exigissem limpar escombros e arrombar acessos lacrados. Um dos túneis fora preenchido com concreto há cerca de 30 anos. Um trabalho visivelmente feito às pressas e sob forte pressão. Nos corredores mais profundos, a fiação elétrica era real e estava ativa, instalada sobre paredes de pedra que datavam do século XVI. Na câmara mais distante, escavada diretamente na rocha abaixo da necrópole, a equipe localizou 2 arquivos de metal trancados e uma mesa de madeira que guardava segredos intocados. Sobre aquela mesa repousavam uma relíquia religiosa de idade venerável, o que pareciam ser livros de contabilidade financeira e um caderno encadernado em couro. O diretor de segurança fotografou cada detalhe, sem mover absolutamente nada do lugar, cumprindo ordens expressas. Ele retornou ao seu escritório às 2h30 da manhã. Seu relatório detalhado e confidencial estava na mesa do Papa Leão XIV antes das 6 da manhã daquele 15 de março. O pontífice leu os documentos na penumbra da madrugada, deixando o café e a torrada esfriarem ao seu lado. Quando o secretário chegou, às 6h30, o Papa continuava estático junto à janela, vigiando a praça deserta. O céu de Roma amanheceu com uma tonalidade cinzenta, parecendo cinzas. Naquela manhã, o pontífice deu 3 ordens claras ao seu secretário pessoal. Primeiro, agendar uma reunião urgente para as 4 da tarde com o cardeal Ferrara, o chefe de segurança e o secretário de Estado. Segundo, cobrar do diretor da fábrica de São Pedro um andamento sobre a avaliação técnica de 48 horas. Terceiro, desmarcar todos os seus compromissos do dia seguinte. O secretário apenas anotou as instruções em silêncio. No horário marcado, os 4 homens se reuniram em uma sala reservada ao lado da biblioteca papal
envoltos em uma atmosfera de tensão inédita e de absoluta gravidade. O experiente prefeito da Secretaria de Estado, que já havia servido a 4 papas diferentes, ouviu tudo sem mover um único músculo do rosto. Quando o relato terminou, o silêncio dominou a sala por quase 1 minuto inteiro. Com a voz pausada, ele finalmente questionou o que continham aqueles livros contábeis. Leão XIV revelou que eram registros financeiros sem datas claras, mas com moedas e formatos típicos das décadas de 80 e 90. Os valores anotados eram astronômicos e os nomes estavam sob códigos simples de decifrar. O Papa acrescentou que já havia acionado um especialista de sua total confiança, de dentro do próprio Vaticano, para iniciar a perícia. O cardeal anuiu de forma lenta, questionando em seguida sobre o teor do diário. Leão XIV respondeu apenas que era um documento de caráter pessoal e manuscrito, mantendo um silêncio que ninguém ousou violar. A partir daquele instante, o clima na sala mudou de forma drástica e permanente, segundo relatos posteriores de quem esteve presente. O prefeito sugeriu cautela, mencionando a necessidade de preservar a imagem da instituição e proteger figuras influentes que ainda estavam vivas. Foi quando o pontífice tomou a palavra. Ele não precisou elevar o tom de voz para impor sua autoridade absoluta, fazendo com que o experiente secretário de Estado se calasse imediatamente. O Papa deixou claro que não toleraria o uso da infraestrutura eclesiástica para fins alheios às Escrituras Sagradas. Para ele, a chamada continuidade institucional não servia de pretexto para acobertar segredos que já deveriam ter sido revelados, ou manter ativos acessos perigosos. Olhando fixamente nos olhos do interlocutor, ele decretou que a única questão em pauta era como agir, e não se deveriam agir. Sentindo o peso daquela autoridade, o prefeito apenas assentiu com respeito. Na manhã seguinte, em 16 de março, o próprio Leão XIV redigiu o decreto oficial, revisado pelas autoridades jurídicas e assinado pontualmente antes das 9 horas. O documento oficial ordenava que a Fábrica de São Pedro iniciasse imediatamente o fechamento definitivo de todas as 7 passagens subterrâneas identificadas nos relatórios anexos. O trabalho deveria usar técnicas que preservassem a estrutura histórica e arqueológica do local. Além disso, a Corregedoria Interna do Vaticano, reestruturada logo no primeiro ano do pontificado de Leão XIV, recebeu a missão de confiscar todos os registros, relíquias e evidências físicas encontradas nas câmaras, para iniciar uma investigação rigorosa. No entanto, o que mais chamou a atenção foi uma cláusula manuscrita pelo próprio Papa, acrescentada à caneta no rodapé da folha. O parágrafo adicionado pelo Papa afirmava categoricamente que nenhuma justificativa institucional poderia atrasar ou alterar aquelas determinações, pois a verdade não é uma questão burocrática. Poucas horas após a assinatura, as notícias começaram a circular pelos corredores do Vaticano da forma costumeira, não por vias oficiais, mas por sussurros e boatos que moldaram a Igreja ao longo de séculos de crises. De um assessor para outro, o segredo se espalhou rapidamente. Antes do anoitecer,
3 influentes cardeais já haviam acionado o prefeito da Secretaria de Estado em busca de respostas. O prefeito, contudo, limitou-se a manter uma postura firme e idêntica com todos. A resposta do prefeito era direta, reforçando que a ordem do pontífice seria cumprida rigorosamente, sem qualquer questionamento. Inconformado, um dos cardeais, um experiente europeu com mais de 40 anos de atuação nos bastidores da Santa Sé, decidiu agir por conta própria e solicitou uma audiência privada com o Papa. Ele recebeu um tempo estrito de apenas 15 minutos. O encontro ocorreu ao entardecer, quando a luz solar se transformava em um tom dourado e frio, típico do inverno em Roma. Apesar de manter a pose polida de quem sabe que a compostura é valiosa ali dentro, o prelado não conseguia esconder o nervosismo que o consumia diante daquela situação dramática. O experiente prelado expressou receio de que a decisão gerasse escândalos na mídia e uma crise sem precedentes, argumentando que a Igreja sempre resolveu seus problemas com paciência e discrição. Leão XIV ouviu tudo sem interromper. Quando o cardeal silenciou, o pontífice refletiu por um instante e declarou que a instituição adoeceu, justamente porque a discrição virou uma arma contra a transparência. Como você e eu podemos notar por suas atitudes implacáveis, o Papa buscava uma solução definitiva, não um mero paliativo. Sem conseguir reverter a ordem papal, o cardeal se retirou derrotado, e as obras de vedação começaram na manhã de 17 de março. As obras de vedação ficaram sob a responsabilidade de uma equipe técnica da fábrica de São Pedro, sob absoluto sigilo, para garantir a integridade das investigações em curso. Os operários trabalharam incansavelmente até o cair da noite, quando 4 das 7 passagens já estavam completamente lacradas. Os 3 acessos restantes demandavam reforço estrutural e seriam finalizados em 48 horas. Simultaneamente, a inteligência do Vaticano assumiu a guarda do material apreendido. Os livros contábeis foram entregues a um advogado canônico e perito contábil, contratado na reforma de 2023, conhecido por rastrear desvios que outros preferiam ignorar. O diário com capa de couro foi fotografado, catalogado e trancado em segurança máxima. Enquanto isso, a antiga relíquia religiosa seguiu para o Departamento de Conservação dos Museus do Vaticano para análise detalhada de sua origem histórica. Nenhum pronunciamento público foi feito pela assessoria de imprensa da Santa Sé. Quando um repórter italiano ligou questionando a movimentação atípica no portão norte da Basílica, recebeu apenas o silêncio burocrático de praxe. Se você e eu olharmos de fora, esse silêncio parecia absoluto. Mas as engrenagens internas já estavam trabalhando para expor a verdade, quebrando velhos paradigmas que há séculos protegiam os culpados. Historicamente, o silêncio sempre foi a ferramenta mais afiada da Igreja. Mas aquele silêncio específico era diferente. Não se tratava de ocultação, mas do som do trabalho pesado nos bastidores, de algo sendo limpo e purificado, em vez de apenas adiado. O Papa Leão XIV passou a tarde de 17 de março em reuniões secretas com 2 cardeais de sua extrema confiança. Nenhum desses encontros constava na agenda oficial do Vaticano. Ambos debatiam um dilema delicado: como e quando revelar o que havia sido descoberto sob a terra, sem transformar a verdade em uma arma de destruição em massa.
Ele foi categórico ao afirmar que não pretendia transformar o passado em um tribunal por mera vingança. O pontífice argumentou que a Igreja já possuía inimigos demais para criar novos adversários com revelações teatrais. Mas ele também disse algo que aqueles dois homens jamais esqueceriam. As pedras deste edifício lembram mais do que fomos capazes de admitir, e não é sobre esse alicerce que pretendo construir. Naquela mesma noite, Leão XIV retornou à Basílica de São Pedro em segredo. Ele entrou pela sacristia, acompanhado apenas por um único membro da guarda suíça. Sob a penumbra das lâmpadas do santuário, o Papa caminhou pela imensa nave escura, onde as colunas monumentais erguiam-se como gigantes, enquanto ele contemplava a grandiosa cúpula de Michelangelo, invisível no teto, mas imponente. O silêncio sepulcral da basílica o envolveu por um longo tempo. Aquele homem nunca fora dado a gestos públicos de piedade teatral, sempre desconfiando de demonstrações vazias de fé que apenas mascaravam a falta de prática real. Mas ali, sob aquela cúpula histórica, não havia plateia ou encenação. Ele era apenas um homem nascido em Chicago, moldado pela dura realidade do Peru e guiado pelos ensinamentos de Santo Agostinho, que acabou sendo eleito por circunstâncias muito maiores do que ele mesmo. Ele estava de pé no centro de uma estrutura fascinante e terrível, construída sobre túmulos antigos, que serviu como epicentro da devoção e da corrupção humana por quase 2 milênios. Ali ele rezou, mas não em busca de respostas fáceis. Ele já tinha as respostas que precisava. Seu clamor era por coragem para agir com firmeza. Ele orou pelas vítimas silenciosas daquelas passagens subterrâneas, cujos nomes talvez nunca fossem revelados nos relatórios secretos da investigação. Rogou também por aqueles que construíram os túneis, pelos que os utilizaram e pelos que sabiam de tudo e preferiram se calar, ciente de que o silêncio nem sempre é fruto de covardia, mas sim de um medo paralisante. Ele não podia aceitar o medo, mas também não tinha o direito de odiá-lo. O Papa, então, deu as costas à escuridão e caminhou de volta à sacristia, enquanto o guarda suíço o acompanhava, e o templo voltava ao seu repouso secular de 500 anos. Ao amanhecer do dia 18 de março, a assessoria de imprensa da Santa Sé divulgou um comunicado formal extremamente sucinto. O texto informava que uma vistoria estrutural de rotina nas áreas subterrâneas da Basílica havia identificado galerias que precisavam ser lacradas em definitivo para garantir a segurança do solo histórico. Alegava-se que as obras seguiam as normas de preservação do patrimônio arqueológico. Não havia uma única linha sobre documentos ocultos, artefatos antigos ou investigações internas em curso. Era uma declaração tecnicamente verdadeira, porém incompleta por decisão estratégica. No Palácio Apostólico, 3 altos funcionários sabiam que aquela nota era apenas uma cortina de fumaça temporária. Essa verdade de bastidores fora transmitida a eles pelo prefeito da Secretaria de Estado, um homem que aprendera, nas últimas 48 horas, que o novo Papa jamais aceitaria a proteção institucional como desculpa para encobrir crimes. O público externo ignorava completamente o que de fato repousava sob o solo sagrado da igreja mais famosa do planeta. Correspondentes internacionais despacharam a nota sobre manutenção em poucos parágrafos
e mudaram de assunto rapidamente. Enquanto isso, milhares de fiéis que cruzavam a Praça de São Pedro naquela manhã fria de março de 2026 nem imaginavam que, sob seus pés, segredos guardados a 7 chaves estavam finalmente sendo catalogados. Se você e eu entrarmos nos corredores de pedra da Cúria Romana, perceberemos que algo profundo mudou ali dentro. Aqueles que trabalhavam naquelas salas há décadas descreviam uma transformação sutil e perturbadora no próprio silêncio da instituição. Não se tratava mais da quietude cúmplice de assuntos varridos para debaixo do tapete, mas do silêncio focado de quem finalmente está resolvendo problemas históricos. O Papa Leão não precisou levantar a voz ou fazer discursos dramáticos para impor sua autoridade. Ele apenas agiu como sempre fez, analisando documentos com rigor cirúrgico, tomando decisões firmes e agindo sem pedir permissão. Muitos, dentro daquela imponente instituição, alimentavam a esperança de que o fardo do cargo supremo, a teia de sua história milenar e a pressão esmagadora das tradições pudessem desacelerá-lo. Imaginavam que o próprio papado o ensinaria que certos segredos devem permanecer intocados. No entanto, eles o subestimaram completamente desde o início. Robert Francis Prevost dedicou 40 anos de sua vida a realidades onde a igreja não se apresentava como um palácio luxuoso, mas sim como uma presença viva. Ele atuou nas periferias esquecidas do Peru, nos seminários de Chicago e nas trincheiras burocráticas de Roma, chegando à Cátedra de Pedro sem ilusões, mas com a obstinação de um verdadeiro missionário. Os 7 túneis ocultos sob a Basílica de São Pedro estavam finalmente sendo lacrados para sempre. Tudo que eles esconderam por tanto tempo, o peso esmagador de décadas de uma história nunca revelada, estava sendo trazido a público de forma meticulosa. As pedras do Vaticano guardavam memórias profundas, e pela primeira vez, uma liderança máxima compreendeu que resgatar o passado não era uma ameaça para a Igreja, mas sim o único caminho de volta à sua verdadeira essência. Se esta investigação tocou você, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu gostei e compartilhe este relato com quem valoriza a verdade. Deixe seu comentário contando de onde nos assiste. Sua presença é fundamental para nós.